Olá, boa noite, pessoal. Que maravilha estar aqui nessa aula magna com a professora Eurídice Figueiredo, mas para chegarmos até aqui essa noite, precisamos de muitas parcerias, e em nome dessas parcerias, a gente vai fazer um pequeno ritual, um pequeno protocolo, porque esse protocolo acaba sendo muito significativo, né? Para que a gente possa dizer que não estamos caminhando sozinhos. E para ter a professora Eurídice aqui, a gente passou por um longo processo de preparação. E iniciamos esse protocolo com a nossa parceira, com a professora Carla Ávila, diretora da Faculdade de Comunicações, Artes e Letras, a nossa Facali, aqui da UFGD, para iniciar esse ritual de boas-vindas. Carla, te convido a entrar na sala conosco. Boa noite a todas e todos e todes. É com uma alegria imensa que a gente inaugura esse momento, mais um rito de passagem para os recém-chegadas às nossas unidades acadêmicas. E hoje, nessa noite tão especial, né, onde se celebra esse termo, né, Dia do Índio, né? Eu preferia dizer Dia dos Povos Indígenas originários do Brasil ou desta terra. Eu gostaria de, primeiramente, então, pedir licença às nossas mães ancestrais, indígenas, mulheres negras, que fazem parte da constituição dessa ânima de nossa alma, de nossa cultura brasileira, numa mesa tão importante que trata dessa dimensão tão profunda das cartografias e as violências contra as mulheres na literatura brasileira, na autoria feminina. E nós, como área de artes, né, reforçamos essa dimensão do quanto a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, né? E, lamentavelmente, nós mulheres, sobretudo as mulheres indígenas nessa terra do sul, do Mato Grosso do Sul, são violentadas todos os dias. Há um livro chamado há um artigo, uma conversa sobre a alma adormecida, a ânima, né, que é a perspectiva do feminino, do professor Roberto Gambini, um analista junguiano, e a jornalista Lucy Dias, onde eles falam sobre essa dimensão da alma das mulheres indígenas parindo curumins íberos, lusitanos, desterrados, impregnados de um fantasma católico. Eu me questiono todos os dias sobre as condições ao andarmos pelas ruas, ao lermos a nossa literatura, ao observarmos a projeção das imagens das mulheres nas obras de arte, o papel que nós ocupamos na sociedade. Então, eu entendo uma potência imensa desta fala hoje, da professora Eurídice Figueiredo, a nos ensinar, a nos fazer, a nos tocar nossa ânima, para que possamos ressignificar os nossos saberes do Sul. Por isso, eu peço permissão aos povos dessa terra, onde esta Universidade Federal da Grande Dourados está construída, para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos, e as mulheres que pariram a nossa sociedade, a qual não as reconhece como criadoras no mundo. E, fazendo parte dessa mesa, com muita honra, eu queria agradecer imensamente essa mesa composta de mulheres, a professora Alexandra Pinheiro e Zélia Nolasco, são as coordenadoras dos cursos de pós, da UEMS e da UFGD, de Letras, a professora Eurídice Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense, a qual a gente tem uma imensa honra de recebê-la e ouvi-la, e as nossas intérpretes, Adriana Pereira Santos e Silmara Villanova Urquiza. Muito obrigada também aos técnicos e técnicas da Facali, que estão
trabalhando aí para colaborar com o nosso processo, que nada se faz sozinho, né? Tudo se faz no coletivo. Então, um salve também ao técnico, a todos os técnicos, mas na figura do Bruno, o nosso salve. Espero que tenhamos uma noite de profundos aprendizados. Um excelente início de semestre e de jornada a esses jovens estudantes pós-graduandos. Sejam muito, muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Muito obrigada, Carla, muito obrigada pela sua parceria de sempre. E enquanto a gente pede, né, que a professora Milene entre na sala, eu só vou explicar que é algo que eu vou fazer no meu momento de boas-vindas, mas vou só lembrar que essa aula magna, essa aula de grande relevância, ela foi organizada pelas graduações da UFGD e da UEMS e pelos programas de mestrado da UFGD e da UEMS. Nós temos uma terra muito fértil para a área das letras, né? Nós somos, entre a universidade particular e as duas universidades públicas, nós somos 5 cursos de letras de graduação e 2 mestrados. E sonhamos, estamos trabalhando arduamente para submeter o nosso projeto de doutorado. E essa terra douradense merece, pelo tanto de valor que dá e tantos profissionais que formam no curso de letras, né? Então, e é por isso, então, que eu vou convidar a professora Milene, do curso de letras, para rapidamente dar as boas-vindas à professora Euridice e a vocês que estão nos acompanhando, né? Porque se é uma parceria, a voz dela tem que imperar aqui também. Obrigada, Milene. Boa noite a todas e a todos. É uma grande satisfação compor essa mesa de mulheres, né, o que é muito simbólico, em uma aula magna que abordará uma temática tão relevante, né, que fala justamente sobre as mulheres. Então, em nome da professora Euridice, nossa convidada muito especial da noite, da professora Alexandra, da professora Zélia, da professora Carla, eu saúdo todos e todas, né, que participam dessa nossa aula magna. Dourados é uma cidade muito privilegiada, porque ela é contemplada com 2 universidades públicas gratuitas, de qualidade, de muita qualidade, e que dividem um mesmo espaço geográfico. Eu acho que isso é uma coisa muito rara, né? Eu não sei de outras universidades que compartilham o mesmo espaço geográfico. Então, as nossas queridas UFGD e UEMS, UFGD e UEMS compartilham esse mesmo espaço, e hoje elas se unem para realizar esse evento que envolve vários cursos, né, de graduação e pós-graduação. E eu fiquei pensando um pouquinho, né, no termo cartografia, só para emprestar, né, a palavrinha usada pela professora Euridice na aula magna de hoje, e eu fiquei pensando que essa configuração cartográfica que nós temos aqui, né, e que se desenhou historicamente na nossa cidade por meio de muita luta, né, ela é muito significativa e potente, né? Essas 2 universidades ocupando esse mesmo espaço. E é nesse sentido que eu gostaria de parabenizar e agradecer o empenho das professoras Zélia, da professora Alexandra, né, da nossa diretora, professora Carla, por fazerem essa aula magna conjunta, envolvendo a graduação em letras da UEMS, a graduação em letras da UFGD, a qual estou representando aqui hoje, o mestrado profissional em letras da UEMS e o mestrado em letras da UFGD. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a essas mulheres guerreiras e de força por terem encabeçado esse movimento de juntar todos esses cursos hoje para fazer essa aula magna, e agradecer a professora Euridice pela disponibilidade, né, e nos prestigiar com a sua fala tão importante na noite de hoje. Vou ser breve, é isso. Uma ótima aula magna a todos nós. Boa noite. Muito obrigada, professora Milene, por essa parceria. E enquanto a professora Zélia não entra, né, e aí estamos quase encerrando essa nossa parceria, essa visibilidade às parceiras, eu também
não foi de propósito, eu digo ao público que não foi proposital essa mesa de mulheres, inclusive com as nossas queridas intérpretes, a Adriana e a Silmara, não foi proposital, mas eu estou muito feliz que essa cartografia da violência contra mulheres em literatura de autoria de mulheres seja representada numa mesa com mulheres importantíssimas, parceiras, trabalhadoras e resistentes e de luta. Né? Professora Zélia, não... Eu acredito, como eu sou anfitriã, eu pensei em falar por último, mas como a professora Zélia não entrou, eu vou me antecipar, porque a nossa proposta é em 15 minutos ouvir a professora Euridice, que é a mais importante dessa noite, né? Então, eu vou antecipar os meus agradecimentos aqui nessa parceria. Agradeço a professora Bilene, agradeço a professora Carla, agradeço a Zélia pelo sim nesse movimento de fazer a junção entre o FGD e o EMES, como bem destacou a Milene, somos duas universidades públicas e se não trabalharmos juntas para um curso de humanas, a luta vai ser muito mais dura, né? Então a parceria sempre deixa a luta um pouquinho mais branda. Agradeço o sim da professora Euridice Figueiredo, agradeço profundamente o Bruno, nosso técnico, e a nossa secretária Ariane, agradeço a mestranda Michele e a professora Giselma, que fizeram vídeos lindos, cards lindos, que se empenharam muito na divulgação. Agradeço essa coordenadoria que tem sido muito atuante e que, em coro, fez votos pela vinda da professora Euridice Figueiredo aqui nessa noite. Agradeço aos estudantes da UEMES, da UFGD, da graduação e do mestrado, agradeço às professoras da educação básica que estão aqui e a todo o público aqui presente, né? Hoje, hoje a fala da professora Euridice vai tratar sobre violência, mas que a gente encontre na reflexão dessa violência, de análises de obras literárias, que a gente encontre forças para minimizar, para combater, para resistir às violências do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, a professora Zélia já entrou na sala, eu me antecipei, Zélia, agora você faz as boas-vindas e nós vamos em seguida para a professora Euridice. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a parceria com a UFGD, a Facali, a professora Alexandra, a professora Carla, que é a pró-reitora da UFGD. Quero também agradecer a todos os presentes, alunos do mestrado profissional em letras, os professores da graduação em letras da UEMES, e em nome da pró-reitora de pesquisa, a professora Luciana, agradecer a parceria. No momento ela não pôde estar participando, e principalmente agradecer a professora Euridice por sua disponibilidade em estar aqui conosco nessa noite e fazê-la, né, compartilhar o seu conhecimento, que é maravilhoso e é um momento sem igual para todas as mulheres e homens presentes nessa aula magna dos dois mestrados aqui da UFGD e da UEMES. Professora Euridice, o nosso muito obrigada por essa disponibilidade, por compartilhar o seu conhecimento conosco e por sabermos que é uma luta árdua que hoje, num dia tão significativo por ser 19 de abril, o dia em que se comemora o dia de mais uma consideradas minorias, né? E nós estamos aqui em busca de conquistar mais espaço, principalmente espaços de poder, que é o que as mulheres precisam. Enfim, o mestrado profissional em letras da UEMES está na sua 8ª turma
é um mestrado em rede, e eu agradeço imensamente todos os alunos presentes e prestigiando, os professores também prestigiando esse momento maravilhoso. O nosso muito obrigada, professora, e boa aula a todos. Eu deixo o espaço e a fala com vocês. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes, estão assistindo a essa aula magna. A Alexandra vai falar. Sim, então... sim, professora Euridice, desculpa, questões técnicas, professora Euridice, me desculpe, online tem vantagens e desvantagens, eu não poderia deixar de fazer esse espaço das boas-vindas oficiais a você e fazer uma pequena apresentação, como eu disse nos bastidores para você, eu vou fazê-la diferente. Eu poderia dizer a esse público que está nos assistindo que eu poderia optar por dizer que você se formou na graduação na Unesp, que você fez um mestrado na França, que você fez o doutorado na UFRJ, que você coordenou e criou GTs, que você esteve à frente de livros, de dossiês, de revistas, de departamentos, mas eu prefiro, de verdade, te apresentar a partir de uma entrevista que você deu para a revista Navegações em 2018. Porque as duas respostas dos dois recortes que eu fiz aqui representam muito esse espaço de mais-valia do tema que você escolheu para trabalhar conosco hoje, para apresentar para nós hoje. Me encheu de orgulho, não tinha visto essa entrevista, eu a encontrei buscando uma maneira diferente de te apresentar e me encheu ainda mais de orgulho ter você hoje aqui conosco, liderando a nossa aula magna. Quando você foi perguntada se o avanço da extrema-direita estava interferindo na literatura, você respondeu: na literatura, não noto ainda uma interferência, como a da censura que aconteceu em Porto Alegre, na exposição do Queer Museu. Por exemplo, noto sim na sociedade brasileira um grande retrocesso, um verdadeiro ataque à liberdade de expressão e à liberdade da arte, estimulado pelo discursos de grupos conservadores, discursos falsos moralistas. O que vem acontecendo no Brasil é atroz, uma tristeza ver retrocessos em todos os sentidos, políticos, econômicos, o que estão fazendo no Congresso, na presidência, é uma vergonha. E logo em seguida, a pergunta: qual é o papel do intelectual brasileiro hoje? Você respondeu: acredito que o papel do intelectual e das artes, em geral, é sempre o de fazer refletir. Uma pessoa que lê, que vai ao museu, ao teatro, é alguém que tem mais sensibilidade, mais poder de reflexão. O ser humano se constrói pela reflexão, pela linguagem. Então, toda contribuição que o intelectual tem a dar é neste sentido da construção do humano. É através da liberdade e da reflexão que você tem uma sociedade mais livre e mais criativa, que respeita as diferenças, a diversidade, aceita o outro como ele é, e não como você gostaria que ele fosse. Obrigada, Euridice, por estar aqui conosco, e agora sim, quero aprender muito com você. Muito obrigada, Alexandra, pela apresentação e também, evidentemente, pelo convite, né, para estar aqui com vocês e conhecer mais vocês, as pessoas que integram esses grupos, né, dessas duas universidades. Realmente, sempre é um prazer, porque acho que ser professora é isso, apreciar esse contato com as pessoas, com o público, querer sempre ensinar, né? A gente está sempre ensinando, mas eu sempre digo que
ao ensinar, a gente aprende. E eu sempre aprendo muito quando dou aulas, quando eu oriento, quando eu dou parecer para revista, enfim, para CNPq, eu estou sempre lendo e entrando em contato com essas intervenções de outras pessoas. E é muito bom também ter esse contato com pessoas mais jovens, né? Com pessoas jovens que estão pensando, inclusive, de maneira diferente, que estão tendo experiências diferentes, né? Variadas. Então, eu propus essa aula sobre o que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que é sobre a crítica feminista, no meu último livro, que se chama Por uma Crítica Feminista, Leituras Transversais de Escritoras Brasileiras, que foi publicado em 2020 pela editora Zucchi, lá de Porto Alegre, eu tentei fazer essa espécie de inventário, essa espécie de cartografia, né, da literatura produzida pelas mulheres no Brasil. E uma parte importante dessa pesquisa e dos capítulos que compõem esse livro é justamente eu tentei pensar essa questão da violência, e não só da violência, a questão do corpo. Como que as mulheres estão escrevendo sobre o seu corpo e as várias manifestações desse corpo. Seja o corpo do prazer, seja o corpo da estética, seja o corpo da dor, do sofrimento. E uma parte também importante desse livro foi sobre essa parte da violência. Então, hoje eu propus falar sobre a violência, porque naturalmente eu não conseguiria falar em 40 minutos sobre todos os temas que eu tratei no meu livro, mas para as pessoas interessadas na literatura produzida por mulheres no Brasil, eu faço aqui a minha propaganda, né, meu merchandising, vocês podem comprar esse livro, que realmente ali você tem assim, realmente uma cartografia da produção feminina brasileira. Bom, hoje eu vou falar sobre a violência. Então, eu quero começar dizendo que é importante a gente notar as mudanças que se dão na literatura brasileira contemporânea, principalmente a partir do ano 2000, nesse novo milênio. Você nota, assim, primeiro, uma grande produção de escritoras. Nunca houve tantas mulheres escrevendo. Então, a produção muito variada, muito original, com vozes realmente muito diferentes e muito originais. Então, nós temos muitos temas que são tratados. E o que se nota é justamente o aumento da abordagem da violência contra as mulheres nessa produção. Se você pensar assim, na literatura produzida por homens e mulheres na segunda metade do século XX, digamos assim, de 1970 até 2000, havia muito menos abordagem desse tema. Então, por exemplo, a questão do estupro, eu vou abordar daqui a pouco a questão do estupro. Se você pega a literatura produzida, a literatura canônica brasileira, literatura produzida pelos homens, né? Do século XX só, sem nem pegar o século XIX, você vai ver que, muitas vezes, o estupro ele é eufemizado, ele é glamourizado, como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal, que não fosse realmente uma violência e não fosse realmente um crime. Então, eu dou sempre o exemplo do livro
Capitães de Areia, do Jorge Amado, em que há uma cena, claramente, se a gente lê hoje, né, nós mulheres lermos hoje essa parte, essa cena, a gente vai perceber que aquilo ali é um estupro. Mas o romance trata como se fosse assim, uma cena normal de sexo entre dois jovens, dois adolescentes. Em que tudo acaba bem, tudo fica feliz, né? A percepção da violência sexual hoje mudou muito, até a legislação mudou, assim, na prática, na vida cotidiana, essa percepção mudou, se fala muito mais sobre isso e se publica muito mais livros sobre esse assunto. Então, isso também funciona no sentido de as escritoras também expressarem de maneira diferente nas suas obras essa questão, essa abordagem será naturalmente diferente da que ela era no início do século XX e, sobretudo, quando era tratado pelos escritores homens, né? Então, essa é uma questão, eu nem vou entrar muito nessa questão dos homens. O que eu quero dizer, sublinhar também, é que a literatura, ela não se faz assim de um dia para outro, e não existe, não se deve considerar só os grandes nomes, assim, o cânone, o que a gente chama de cânone. É claro que as pessoas, assim, o grande público, conhece os nomes das grandes escritoras. Evidentemente que todo mundo conhece, mas quando a Lígia morreu outro dia, há uns 15 dias, mais ou menos, Lígia Fagundes Telles, eu vi, assim, no Facebook, alguns homens, né, homens letrados, homens inteligentes, dizendo, pois é, a Lígia morreu, né? Eu nunca li nenhum livro dela. Então, vocês veem que mesmo uma mulher que viveu mais de 100 anos, porque se descobriu, inclusive, que ela já tinha mais de 100 anos, que, apesar dela ser uma escritora muito reconhecida, muitas pessoas, né, sobretudo esses homens, né, estavam assim, um pouco surpresos, porque eles nunca tinham lido nada dela. Então, é importante a gente falar também que a literatura das mulheres de hoje, das mulheres jovens que nasceram, por exemplo, a partir de 1970, eu acho que realmente é uma transformação, um momento de virada, essa geração que nasce depois de 1970, essa geração pode escrever de uma maneira muito mais livre sobre o corpo, porque outras mulheres vieram antes delas e também abordaram essas questões de maneira talvez um pouco mais delicada, um pouco mais suavizada, mas essas mulheres já abordaram essas questões ligadas às relações humanas, às relações entre homens e mulheres, as relações entre mulheres e mulheres, enfim, todas essas relações e essas violências também. Então, eu sempre lembro que a escritora inglesa, Virginia Woolf, dizia que ela tinha dificuldade de falar do corpo. Ela que foi uma grande escritora, uma escritora já canônica também, né? Talvez mais canônica ainda, porque como ela escreve em inglês, é inglesa, e ela é muito mais conhecida mundialmente do que a Lígia Fagundes Telles, mas ela dizia isso, que ela já tinha matado o anjo do lar, ou seja, aquela atitude de ser submissa, de ser recatada, de ser obediente, mas que ela ainda tinha dificuldades de falar do corpo. Então, vocês veem que nesse século que nos separa de Virginia Woolf, já se nota assim, muita mudança, porque hoje as mulheres já falam mais livremente do seu corpo, né? Então, eu queria começar essa minha fala
começar assim, falando de alguma escritora, justamente pela Lígia Fagundes Telles. Por quê? Porque a Lígia, que começou a escrever há muito tempo, mas que tem assim, as grandes obras dela publicadas a partir de 1970, então, um dos contos que eu vou mencionar foi publicado em 1970. O conto se chama Venha Ver o Pôr do Sol, do livro Antes do Baile Verde. É um livro de 1970. Então, se hoje essas mulheres que nasceram a partir de 1970 estão tendo essas condições de escrever, é porque já existe uma tradição literária de escrita de mulheres no Brasil. Então, nós já temos modelos anteriores. Isso é importante, porque o Antônio Cândido já falava sobre essa questão da literatura, né? Quando ele analisa a literatura, a criação da literatura nacional, é preciso que haja uma tradição, é preciso que haja escritores, né, que leem outros escritores, que leem outros escritores, que haja um passado e que haja essa interação entre escritores e leitores. Cândido falava sobre isso, e eu acho que quando a gente encara a questão da literatura de autoria feminina, a gente também tem de pensar sobre essa relação entre essa produção, que evidentemente era muito pouco intensa, né? Era muito pequena no início do século XX, e ela vai aumentando ao longo do século XX, e já vai se delineando uma tradição literária de autoria feminina. Então, é importante a gente sempre ter essa consciência e esse respeito pelos mais velhos, né? Pelos que construíram essa caminhada, essa trilha, porque nada sai do zero, não existe isso. Então, no caso da Lígia Fagundes Telles, por exemplo, vou falar sobre o primeiro tópico que eu vou abordar, é a questão do abuso sexual de crianças. Pois bem, a Lígia escreveu em 1973, publicou em 1973, um romance que se chama As Meninas, em que ela aborda essa questão. Então, vocês veem que ela foi uma escritora muito variada, muito sutil também. Ela escreve sobre tudo, sobre todos os assuntos. Se vocês pensarem assim, em todos os aspectos que dizem respeito à vida das mulheres, sobre a velhice, sobre a sexualidade, sobre a estética, sobre as violências, sobre a lesbianidade também, a Lígia Fagundes Telles escreveu sobre todos esses temas. Realmente, ela tem uma obra muito vasta e muito rica, muito sutil, muito variada, realmente. Esse romance, As Meninas, portanto, que é de 73, um romance escrito em plena ditadura, ela tem uma personagem que foi abusada quando criança pelo dentista, que ela chama de doutor Algodãozinho, porque ele sempre colocava um algodãozinho no buraco do dente dela, não tratava nada, mas abusava dela. Mas vocês veem que ela é muito corajosa, e foi o primeiro romance que tratou da repressão e da tortura, e um romance que, surpreendentemente, não foi censurado, porque eu li há pouco tempo que o censor começou a ler o romance, achou que era muito chato e parou de ler. Então, ele liberou sem ter lido, porque realmente tem uma personagem que é militante, e nas conversas que ela tem, ela fala, ela com os colegas, eles falam sobre as torturas. Então, vocês veem que
que foi um momento assim, em que a Lígia teve assim, um papel importante, porque as mulheres escreveram muito pouco durante a ditadura, publicaram muito pouco durante a ditadura. Eu estou até trabalhando sobre essa questão agora, lendo só romances escritos por mulheres que tematizam a ditadura, e realmente aumentou muito o número de mulheres que têm publicado romances em que elas abordam a tortura e, sobretudo, está me interessando também ver como que elas abordam a tortura sexual e o estupro praticado nas prisões brasileiras. Ainda que sob o formato da ficção, mas é importante sublinhar que a ficção ela também se inspira, ela está ancorada também numa realidade. Então, é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo no momento. Um outro romance escrito por uma escritora mais antiga, em que há uma cena de estupro de menina, é o Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz, que é um romance publicado em 92. Então, já posterior, 20 anos depois desse romance da Lígia Fagundes Telles. Mas, a partir, como eu disse no início, a partir do ano 2000, essas escritoras mais jovens vão abordar muito essa questão, e um romance de que eu gosto muito e que eu já trabalhei, já analisei, inclusive nesse livro que eu mencionei, que é Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa. Você tem assim, o eixo principal do romance é esse abuso sexual da menina pelo pai. Então, é um incesto, é um estupro incestuoso, ou, se vocês quiserem, um incesto em que há um abuso sexual da criança, e que vai traumatizar toda a família, porque essa menina não vai conseguir esquecer isso, não vai conseguir superar esse trauma. E a outra irmã que assiste a cena também vai ficar marcada por essa história, e a mãe, que não foi capaz de impedir esse crime, na verdade, também vai ficar marcada por essa história. Então, as três mulheres são marcadas por esse trauma. Esse romance é um romance muito forte, Sinfonia em Branco, de Adriana Lisboa. É um romance muito, muito forte, porque a gente percebe como que esse tipo de abuso, que é uma coisa assim, que acontece demais no Brasil, pelas pesquisas das ciências sociais, é uma questão absolutamente incrível, insuportável. Esse talvez seja a pior forma de abuso sexual, porque a criança ela não sabe ainda o que é a sexualidade, e ela é obrigada a conhecer alguma coisa de uma maneira absolutamente inapropriada, de uma maneira que não é aceitável. E agora a gente tem visto, assim, eu não vou citar todos os romances que eu li para escrever esse livro, mas, assim, é uma questão que está sempre presente. Para dizer assim, o último que eu li é um romance que saiu o ano passado, que se chama Ao Pó, de uma gaúcha, Morgana Kretzmann, Ao Pó. E ele reproduz essa questão do trauma de uma maneira muito semelhante à Adriana Lisboa, porque destaca a cena inicial, que é a cena do trauma, do abuso, e vai percorrer a vida dessa personagem até a idade adulta, e vai mostrar como que essa personagem
vai ficar sempre voltando a esses sintomas neuróticos, né? Porque não conseguiu elaborar esse trauma e está sempre voltando a comportamentos autoagressivos, a comportamentos que levam a personagem ao sofrimento e, no fundo, a uma forma de mutilação. Em outros romances, inclusive, a personagem chega às vias de fato, faz o que se chama automutilação, a pessoa que se corta, né? Isso também aparece em alguns romances que eu li quando eu estava preparando o meu livro. Então, vocês veem que essa questão do abuso sexual de crianças, que é uma questão realmente que deveria preocupar as autoridades, e, no entanto, a política, as políticas públicas, né, desse governo realmente mais atrapalham, né, do que ajudam, porque quando eles dizem que não se pode falar sobre gênero nas escolas, quando se tenta impedir a abordagem, né, dessa questão da sexualidade nas escolas, você, em vez de proteger as crianças e os adolescentes, você está abandonando esses jovens, porque se essa criança tem aulas e tem algum tipo de acompanhamento na escola, ela pode se fortalecer e denunciar um pai abusador, ou um tio abusador, ou um avô abusador. E se ela não tem esse caminho, essa possibilidade, ela vai ficar completamente desprotegida. Então, essa é a política do governo atual, né, dessa ministra Damares, que não ajuda nada, né? Só piora a vida de todos, e todos acompanharam na televisão a questão da menina que foi estuprada pelo tio e que tinha direito a fazer um aborto legal, e a Damares fez um escândalo, levou pessoas, tentou impedir esse aborto da menina. Então, vocês veem como que as políticas públicas também são muito importantes para proteger a população mais vulnerável, no caso, a população infantil, a população, né, de adolescentes, é uma população vulnerável, assim como as mulheres indígenas, aí no caso do Mato Grosso do Sul, Dourados, né, como que essas crianças e jovens indígenas também são muito vulneráveis, né? A gente leu agora recentemente como que na terra Yanomami, como que essas crianças estão sendo abusadas pelos garimpeiros que estão ocupando as áreas indígenas, né? Então, é importante a gente falar da literatura e também falar da realidade, porque as duas coisas estão muito imbricadas, e se as escritoras estão falando sobre essas questões, é porque, na realidade, nós temos essa realidade a ser enfrentada. O outro aspecto da violência contra as mulheres, né, que tem aparecido muito na literatura de mulheres, é o estupro da mulher adulta e da adolescente, enfim, não da criança propriamente, né, da mulher já púbere. Eu aconselho a leitura de um livro de uma jornalista
que se chama A Vida Nunca Mais Será a Mesma, Cultura da Violência e Estupro no Brasil, da Adriana Negreiros. É um livro que saiu ano passado, e eu acho muito significativo e muito importante a gente salientar, porque é o primeiro livro em que alguém assume que ela foi estuprada. Então, a autora desse livro, ela relata um estupro que ela sofreu em São Paulo. Ela, jornalista, na época trabalhava na revista Veja, saindo no estacionamento de um shopping de São Paulo. Então, ela relata esse caso que aconteceu com ela em 2003, e a partir desse caso, que evidentemente ela contou, ela foi para a delegacia, enfim, ela contou para as pessoas próximas, mas não tornou público. Ela torna público 17 anos depois, né? 18 anos depois, mas já fazendo uma pesquisa no Brasil sobre a violência contra as mulheres. Então, ela entrevista algumas mulheres e a partir desses estudos de casos e a partir das suas reflexões e de suas pesquisas, então, ela vai trabalhando essas várias questões, né? Tanto o abuso de crianças, quanto o abuso de mulheres casadas, de mulheres adultas. O estupro, a violência doméstica. Então, ela aborda todas essas questões, não é só sobre o estupro dela, mas é importante salientar que, se em outros países, como a França, por exemplo, as mulheres já escreveram há mais tempo sobre casos pessoais, casos autobiográficos, então nós temos assim uma produção maior de escrita autobiográfica. No Brasil é muito recente, e é significativo, porque é como se as pessoas tivessem medo de se expor, as mulheres tivessem medo de se expor. E agora, então, realmente uma coisa muito recente, que as mulheres têm essa coragem de se expor, de dizer: eu fui estuprada e eu não tenho culpa, porque as mulheres são culpabilizadas por sofrerem um estupro, o que é um absurdo. Então, tudo isso está sendo tematizado também nessa literatura. Esse livro que eu aconselho, porque é um livro um livro de reportagem, mas que é muito bem feito, muito útil. E o outro livro que eu gostaria de mencionar, porque também parte de um estupro de uma pessoa que se identifica como sendo a mulher estuprada, é um livro que saiu também o ano passado, mais no início do ano, ou talvez no ano anterior, mas acho que foi no início do ano passado, que é o livro Vista Chinesa, da Tatiana Salim-Levy. Então, a análise desse romance está no meu novo livro, que está saindo agora, que se chama A Nebulosa do Autobiográfico, Vidas Vividas, Vidas Escritas. Está em pré-venda na editora Zuc até amanhã, dia 20. Então, lá tem um capítulo que é a análise desse romance Vista Chinesa. E Vista Chinesa é escrito pela Tatiana Salim-Levy, e no final dele aparece um pós-escrito em que a amiga dela, que foi estuprada e que serviu de inspiração para o romance, se identifica e escreve aí: eu sou a Joana
Jabassi, e esse livro se inspirou na minha história. Eu não tenho culpa, e eu quero que fique consignado que isso se baseou num fato real. Então, esse é um romance bastante forte, bastante violento. Uma pessoa que foi estuprada provavelmente nem deva ler esse livro, porque pode ser um gatilho para um sofrimento que as pessoas que são traumatizadas geralmente não podem se expor a determinadas coisas porque funcionam como gatilho para um sofrimento. Algumas pessoas até falaram sobre isso na internet. Então, esse é um livro também que é um romance, é uma ficção, no sentido que a construção do romance é uma construção ficcional, mas que foi baseado num fato real. Então, assim, é a primeira vez assim, que essas mulheres começaram a escrever e a relatar que foram estupradas. Eu acho importante falar sobre isso. O feminicídio, eu disse, aparece num conto da Lígia Fagundes Telles, de 1970, é um conto muito curioso, muito interessante, que se chama Venha Ver o Pôr do Sol. É um conto gótico, em que o namorado convida a ex-namorada para um último encontro. E esse encontro é num cemitério abandonado. Então, vocês veem que é duplamente a morte, porque não só é um cemitério, como é um cemitério abandonado. Então, já está duplamente morto o cemitério. E esse namorado, então, vai prender essa namorada numa capelinha, e ele comprou uma fechadura nova para prendê-la nessa capelinha, ou seja, ela é uma morta, viva ainda, mas ela é abandonada nesse cemitério abandonado em que ninguém ouvirá a sua voz. Então, é uma construção muito lenta. Quando a gente lê, a gente sente que alguma coisa vai acontecer, porque ela vai preparando o clima gótico, né? Esse clima um pouco tétrico, com tudo velho, como que é tudo em ruínas, como que esse cemitério está abandonado, etc. É um belo conto para se analisar, não só a violência contra as mulheres, como também o estilo da Lígia Fagundes Telles, essa construção, essa recuperação, né, do gótico num conto, que ela não usa muito, mas ela tem um outro conto que também começa no cemitério, que é a Branca Sombra, alguma coisa assim, em que é abordada a questão da lesbianidade. A menina, a mãe, a personagem principal é a mãe, e essa mãe vai no cemitério onde está enterrada a sua filha, e lá ela encontra a namorada da filha, que provocou, enfim, essa mãe é uma mãe cruel, uma mãe que não aceita a liberdade, nem é um relacionamento, porque ela não sabe o que realmente acontece entre as duas mocinhas. Ela supõe que seja já uma cena de lesbianidade, mas ela não sabe, ela não vê nada. Mas ela põe a filha contra a parede e diz assim: você tem que escolher ela ou eu. E aí ela não pensa numa terceira possibilidade, que é o suicídio da filha. Então, essa Branca Sombra Pálida é um dos contos talvez mais
cruéis e mais bonitos da Lígia Fagundes Telles, porque realmente... E tem essa cena de cemitério também, porque a mãe leva rosas brancas e a que seria namorada leva rosas vermelhas. Então, as rosas vermelhas são a cor da paixão e as rosas brancas, né, seriam, né, a cor, talvez, da inocência, da pureza, né? Então, são dois contos muito interessantes da Lígia Fagundes Telles. E é claro que tem, alguém já colocou aí o Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, né, que é um romance que também tem um lado assim, de pesquisa e de informação verdadeira, porque ela alterna a parte fictícia com uma parte baseada em fatos reais, né, que se alternam. Então, é um romance assim, também muito, muito bom e muito forte. E é interessante também notar que a Patrícia Mello, que sempre escreveu romances mais com personagens masculinos, sempre se chamou... É uma praxe chamar a Patrícia Mello de Rubem Fonseca de Saias, né? Ela começou como uma escritora que era considerada um pouco uma continuação do Rubem Fonseca, que ela teria se inspirado na obra do Rubem Fonseca, né? Fazia muito policial, e, de repente, ela faz um livro realmente muito feminista, né? Um livro sobre o feminicídio. Mas antes de... Não queria acabar sem falar sobre dois contos de duas escritoras negras. A Conceição Evaristo, é claro, porque a gente nunca pode deixar de falar da Conceição Evaristo, mas que foram dois contos também que eu trabalhei nesse livro Por uma Crítica Feminista. O conto da Conceição é Isaltina Campo Belo, do livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, e que eu coloquei junto com Os Olhos Verdes de Esmeralda, da Miriam Alves, num livro coletivo de autoras negras que se chama Olhos de Azeviche. E nesses dois contos a gente tem o que é normalmente chamado de estupro corretivo, quer dizer, de homens que estupram mulheres porque elas são lésbicas. E o fato delas serem negras reforça essa diferença, digamos assim, essa marca de diferença, o que faz com que acirra a violência desses homens que não podem aceitar a diferença, não podem aceitar que duas mulheres, no caso do conto da Miriam Alves, que duas mulheres possam estar bem juntas, sem precisar de homens. E no conto da Conceição, essa personagem, Isaltina, ela era uma moça muito jovem, muito inexperiente, que não tinha descoberto a sua sexualidade ainda, só não estava interessada em ter relações sexuais com o namorado dela, e esse namorado, então, vai chamar alguns amigos e eles vão estuprá-la. Então, são dois contos, um conto que é contado, o fato do estupro é passado, então foi há 30 anos, a personagem já se recuperou, ela teve uma filha desse estupro, mas depois ela conseguiu ter uma companheira, ela viveu a vida com essa companheira, então ela se recuperou desse trauma. E é uma personagem, então, que tem uma realização pessoal e que ama muito essa filha, apesar dessa filha ser a filha do estupro. É diferente, por exemplo, do livro da Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto, em que a personagem também foi estuprada e não consegue amar o filho do estupro, que é um filho homem, e que
que se assemelha ao pai estuprador que ela conheceu bem, né? Então, é diferente o tratamento, mas vocês veem como que essas histórias se repetem, né? São histórias em que o estupro pode gerar um filho, né? E como que esse filho vai ser recebido por essa mulher, né? Ou ela vai amar esse filho, apesar do estupro, apesar dele ser filho do estupro, ou não vai conseguir amar. Então, nós temos esses dois casos. Um outro romance que trata disso, mas já falando da ditadura, a importância dos telhados, da Vanessa Monar, em que a personagem foi estuprada na prisão, na época da ditadura, e ela teve um filho, e ela disse, eu não quis pensar em nada na cara do torturador, eu quis esquecer a cara do torturador, do estuprador, porque eu queria amar meu filho, né? Então, ela consegue, apesar de todas as dificuldades, porque não é uma relação também muito simples entre ela e esse filho, mas, de qualquer modo, ela aceita mais o filho do que a personagem, por exemplo, da Aline Bay, no Peso do Pássaro Morto. Mas vocês veem essa variedade, eu já dei assim, vários exemplos de contos e romances em que essas questões aparecem, né? Então, esse estupro corretivo, eu achei que é significativo que fossem duas escritoras negras que abordaram, porque são duas marcas, né, que provocam a reação, a raiva desses homens que são misóginos e que são agressivos. O fato da mulher ser lésbica e o fato da mulher ser negra, né? Então, já provoca uma dupla rejeição. O feminicídio ele pode aparecer de uma maneira que parece tão absurda que chega a ser assim, quase engraçada, de tão absurda que é a situação. Eu quero citar um conto da Henriette Effenberger, que se chama O Demônio, Quando Quer, Fica Bonito, em que só a irmã da mulher morta fala, só ela fala. E ela fala assim, tudo que ela diz é tanta barbaridade da relação dessa irmã com esse homem abusador, desse homem extremamente agressivo, que já tinha cortado ela, já tinha aberto a barriga, já tinha batido, já tinha feito o diabo com ela, e ela dizia que continuava amando esse homem, e esse homem amava ela. Então, é uma coisa assim que é de dar uma reação assim, ao mesmo tempo de raiva, de nojo e até um certo humor, no sentido que é tão absurdo que você não acredita que haja mulher que reaja dessa maneira. Mas tudo é tão naturalizado, assim, como se aquilo tudo fosse muito natural. Então, por isso que eu gosto desse conto, porque eu acho assim que ele é chocante, né? Eu tenho de dizer que esse conto se encontra num livro que se chama Fissuras, da Henriette Effenberger. Fissuras. Então, é tudo tão absurdo que você não sabe se você ri ou se você chora. Porque é um conto curto, de 5 páginas, e ela consegue dizer que o pai delas, né, abusou delas, mas ela fala como se fosse amor, como se esse pai fosse assim, um pai que amava as filhas.
E aí você vê que a mãe se suicidou, o irmão se suicidou, a outra aceitou uma relação abusiva com esse homem que acabou matando. Então, você tem assim, essas situações que são absolutamente chocantes, mas faladas de uma maneira assim, tão natural, como se aquilo tudo fosse normal, né? E aquele pai realmente amasse as filhas, porque ele colocava as filhas no colo, né? E fazia com elas o que ele não deveria, não poderia fazer. Então, você tem implícito aí, né? O abuso de criança, você tem a violência doméstica, você tem o feminicídio. Então, em 5 páginas, você tem, assim, praticamente todas as violências contra as mulheres, e de uma maneira, assim, impressionante, uma maneira muito, muito chocante, ao mesmo tempo quase que risível, de tão absurda que é a situação. Então, eu vou fazer aqui o meu merchandising. Meu novo livro, então, está em pré-venda na editora Zuc, se chama Nebulosa do Autobiográfico, Vidas Vividas, Vidas Escritas, em que eu analiso assim, várias escritoras, inclusive esse romance da Tatiana Salim Levy, mas também algumas escritoras negras, como Eliane Alves Cruz, a Clarice Fortunato, enfim, outras escritoras também. E tem, enfim, outros artigos, sobretudo quem estiver interessado nessa questão mais da abordagem da escrita autobiográfica, das formas biográficas e autobiográficas, né? Tem bastante material teórico também nesse novo livro. Eu vi que tem algumas perguntas que eu não consegui ler, mas eu vou, então, parar aqui a minha exposição e vou abrir para as perguntas. Eu não consegui ler, mas eu vou, então, parar aqui a minha exposição e vou abrir para as perguntas. Alguém vai entrar aqui para apresentar as perguntas, Alexandra? No nosso combinado era a professora Zélia, mas eu acho que ela teve um pequeno probleminha e a gente faz aqui. Euridice, que alegria ouvir você, antes de tudo, que leitora é você. Quando a gente lê as suas obras, a gente se inspira, as suas obras são fontes de múltiplas pesquisas. Eu conheci uma obra que me marcou muito, que é Mulheres que Mordem, da Beatriz Leal, uma jovem escritora, graças ao seu último livro. Você destacou um trecho, eu comprei e escrevi uma reflexão sobre ele, porque eu não consegui ficar sozinha, sabe? Nesse texto. Acho que a professora Zélia acessou, professora Zélia, mas enquanto ela não acessa, eu vou te fazer uma das perguntas aqui, olha, que o Bruno trouxe para nós. Como explicar, discutir a não presença de literatura de autoria feminina nos livros didáticos da educação básica? Uma primeira reflexão para você. Olha, eu não conheço muito, eu não tenho muita experiência de educação básica e nem educação do ensino médio. O que eu diria é que as coisas vão acontecendo aos poucos, então, provavelmente, dentro de algum tempo, vai haver mais presença de autoras mulheres nesses livros didáticos, porque muitas escritoras foram premiadas nos últimos anos, né, e estão
destaque na imprensa, estão aparecendo muito mais, estão aparecendo, inclusive, obras dessas escritoras estão sendo roteirizadas para televisão, para séries, para filmes, né? Então, acho que a tendência é essa presença aumentar, mas realmente, se a gente pensar na formação, na minha formação de uma pessoa já do século passado, né? Que nasceu na primeira metade do século passado. Realmente a gente lia muito poucas mulheres, mas agora você tem muito mais leituras. Provavelmente as jovens agora, pela quantidade de teses e dissertações que estão sendo feitas sobre escritoras mulheres, você já percebe, né, que essas alunas da pós-graduação, que é o público que eu conheço, que eu lido com esse público, elas já vêm da graduação com essa leitura, porque elas chegam no mestrado e querem fazer dissertação, por exemplo, sobre a Paloma Vidal, sobre a Adriana Lisboa, sobre, enfim, todas essas escritoras, a Carola Saavedra, essas escritoras jovens ou mais velhas, como a Maria Valéria Rezende ou como a Conceição Evaristo, a quantidade de trabalhos acadêmicos sobre a Conceição, por exemplo, é enorme. Então, você vê que não só há uma sensibilização para as escritoras, como também, e muito forte, aqui no Rio, a gente vê na minha universidade, muito forte, para as escritoras negras. Realmente há um crescimento significativo. Mais alguma pergunta? Zélia? Olá, Alexandre? oiê. Professora, sim, nós temos mais 3 questões. A próxima é a seguinte: qual a forma, do Júlio César, que faz essa pergunta, qual a forma mais apropriada de nomear essa literatura? Autoria feminina ou escrita por mulheres? Olha, as duas formas estão corretas. O que eu evito é escrita feminina, porque não existe propriamente uma escrita masculina ou uma escrita feminina. Quando você diz escrita de autoria feminina, que atualmente é a forma que está sendo mais usada no Brasil, ou escrita por mulheres, você está designando a autoria, está dizendo simplesmente que foi uma mulher que escreveu. Você não está dizendo que aquela escrita é determinada pelo sexo da pessoa que escreveu. A escrita, ela é a escrita. Cada escritor e cada escritor vai ter a sua maneira de escrever e realmente, se não, apesar de ter havido muitas tentativas, sobretudo nos anos 70 e 80, das teóricas femininas e feministas sobre essa questão da chamada escrita feminina, na época se usava essa expressão, ninguém conseguiu realmente comprovar que houvesse características bastante significativas para você dizer que uma literatura, que essa escrita é uma escrita feminina. Então, realmente, a expressão escrita feminina foi eliminada, não é usada, e aí você pode usar qualquer coisa que designa que são romances escritos por mulheres. Professora, outra pergunta que nós temos aqui é da professora Leoné.
da UFGD, até que ponto a autoficção latino-americana colabora para descortinar a violência de gênero na atualidade? Aí você, Leoné, minha querida colega de GT, você está ampliando realmente o escopo, né, da minha fala, que era realmente abordar as escritoras brasileiras. Sim, eu não trabalho com literatura de outros países hispano-americanos, mas eu li alguns romances, alguns livros de contos também, e realmente você percebe que há um verdadeiro novo boom, assim, agora latino-americano, mas de mulheres, e realmente você tem uma gama muito variada de escritoras que estão produzindo uma literatura muito rica e também que foge ao modelo mais realista, um modelo mais linear e um modelo mais tradicional, muitas vezes usando o fantástico, usando... eu citei, por exemplo, o uso do gótico pela Lígia Fagundes Telles, né? Mas também você vê que determinados gêneros ou estilos, como o gótico, o fantástico, que talvez parecessem esgotados, mas eles sempre voltam, né? Então, você tem... porque você teve no boom latino-americano o chamado realismo mágico, realismo maravilhoso, na expressão do Alejo Carpentier, ele preferia usar realismo maravilhoso e não realismo mágico. Mas o realismo mágico foi a forma que ficou mais popularizada, né, através da obra do Gabriel Garcia Marques. Mas, num segundo momento, a partir dos anos 90 e 2000, houve uma recusa, né, dessa forma do realismo mágico, porque acabou virando um pouco um clichê sobre o que seria a literatura latino-americana, né? Então, houve muito filme e houve uma certa banalização também dessa forma, o que levou os escritores a recusarem usar esse tipo de formato. Então, você chega agora, nos anos 2020, com essas formas inovadoras, muitas vezes formas mais próximas da autobiografia, às vezes próximas do jornalismo também. Então, você tem realmente uma grande variedade, mas você tem também o uso do fantástico. Então, você não tem como dizer que haja uma forma. Então, é importante também a gente sempre sublinhar que não existe um modelo, não existe um modelo único. Existem muitas formas, muitos formatos de romances, de contos, de obras que são mais ou menos baseadas em fatos reais, portanto, tem esse cunho um pouco jornalístico, mas então é muito variado. Professora, eu tenho aqui na verdade, é mais uma consulta, né, a uma pesquisadora do tema, né, tendo em vista que estive lendo esses dias uma citação do João do Rio, que ele perguntava assim: por que escrevem essas mulheres, né, se referindo às escritoras da virada do século? Aí ele continua, mas elas escrevem, né? E dizendo que o relacionamento com as mulheres escritoras ficava muito difícil, né? E ouvindo a sua fala e vendo essas escritoras que fizeram da literatura uma arma de combate ao sofrimento emocional, ao sofrimento físico devido aos estupros, né? Como a senhora vê uma expectativa ou uma perspectiva
de mudança desse quadro, para que as mulheres possam realmente escrever mais, delatar mais, se for o caso, se expor e dizer a que veio, ocupar esse espaço que a gente tanto precisa? Eu acho que a situação já mudou bastante. Realmente, você pega isso que você citou do João do Rio, o próprio Lima Barreto também tem frases em que ele critica, né, as mulheres que escrevem. Você tem algumas observações assim que são um pouco depreciativas. Quando o Graciliano Ramos, por exemplo, diz que quando a Raquel de Queiroz publicou o 15, ele não acreditou que o livro fosse daquela mocinha, né, daquela jovem. Ele falou, não, isso não é possível, isso não é escrito por uma mulher tão jovem, isso aqui só pode ter sido escrito por um homem barbado, né? Por quê? Porque a expectativa era que uma mocinha, porque ela era muito jovem na época que ela publicou o 15, uma mocinha só podia escrever alguma coisa assim muito sentimental e não uma obra de cunho social como era o romance O 15, né, falando sobre a seca. Então, há realmente uma depreciação da literatura produzida por mulheres, sobretudo na primeira metade do século XX. Eu acho que a partir da obra da Clarice, da Raquel, da Lígia, depois com o fato que finalmente a ABL abriu as portas da academia para as mulheres, então começa-se a haver uma certa aceitação maior, e até porque as mulheres estão mais presentes na vida da sociedade como um todo, não só na literatura. Você vê que as mulheres elas estão pouco presentes ainda na política, você vê que tem poucas deputadas e poucas senadoras, mas as mulheres estão ocupando postos importantes em vários aspectos da vida. Estão até pilotando aviões, então, para espanto, né, de muita gente, as mulheres estão fazendo de tudo. Então, sempre uma mudança, uma evolução, mas essa evolução ela nunca é linear, porque você vê, houve grandes avanços no Brasil nos últimos anos, e, de repente, desde 2018, nós conhecemos um retrocesso. Então, você tem essas idas e vindas, né? Fluxo e refluxo. Mas, depois desse retrocesso que nós estamos vivendo, nós esperamos, né, que ano que vem haja uma retomada desses avanços e dessas políticas públicas para garantir não só uma transformação em todos os sentidos, mas também como proteção da floresta, proteção dos povos originários, a proteção das populações vulneráveis, né? Então, realmente nós estamos ansiando para que haja mudanças na nossa política, para que a gente saia desse atoleiro em que nos meteram. Professora Eurídice, Zélia, depois eu te peço que você veja o vídeo e veja a quantidade assim, de comentários elogiosos à sua fala. Quando eu participo de live, eu tento não olhar os comentários. E, pessoal, vocês não sabem o quanto a professora Eurídice vai ficar feliz com esses comentários mesmo. Obrigada. O Francis, ele disse, olha, vocês pularam 2 perguntas, Zélia. Só que nós combinamos de começar pontualmente para que a gente pudesse, porque para o Rio de Janeiro já são quase 9h40, né? Então, acho que a gente poderia fechar em mais uma pergunta, Eurídice, tudo bem para você? E eu queria muito
Zélia, que a gente pudesse ver do Francis. Qual que era a pergunta do Francis? Do Francis. Eu tenho aqui anotado a da Maria, e deixa eu ver se eu tenho a do Francis anotada. Do Francis eu não tenho anotado, mas deixa eu puxar aqui e eu já digo a pergunta dele. Agora, enquanto eu não encontro a do Francis, tem uma da Maria. Ela pergunta assim, professora: a ideia do gatinho não poderia funcionar como uma maneira de evitar determinados temas? Puxa, ela caiu, e o Francis, e ela estava lendo justamente a que era que o Francis queria. Francis, será que você pode reproduzir? Porque eu não tenho acesso. Ah, mas eu tenho aqui, Francis, a gente... Euridice, a Maria perguntou assim, eu por acaso, o Bruno tinha copiado aqui que eu tinha pedido para ele. Só um pouquinho. Aqui, a ideia do gatinho não poderia funcionar como uma maneira de evitar determinados temas intocáveis? Isso... Não é gatinho, não, é gatilho. Ah, então acho que estava aqui, o Bruno copiou e colou igualzinho está. Ela escreveu gatinho mesmo, porque provavelmente ela não conhece esse conceito de gatilho que é usado na psicanálise. Porque quando a pessoa sofre, tem um sofrimento, tem uma cena traumática, às vezes um cheiro, uma cor, uma luminosidade, ou uma cena num filme, ou num livro, ou um título, qualquer coisa pode desencadear uma reação muito ruim na pessoa que sofreu o trauma. E isso é chamado de gatilho, porque é como se fosse um gatilho assim, de revólver que detona uma sensação muito ruim. Então, por exemplo, eu li quando a Tatiana lançou o livro, numa das lives que ela fez, ou no Facebook, eu acho que foi no Facebook, não foi numa live, não. Ela falou de uma pessoa que escreveu para ela dizendo que achava importante que ela tivesse escrito esse romance e tratado, né, do estupro, mas que ela não iria ler o romance, porque ela não suportaria, porque ela tinha medo justamente que isso fosse um gatilho para ela, que já tinha sofrido, já tinha passado por uma cena parecida. Entendeu, Maria, a pessoa que fez a pergunta? Isso que é o gatilho. O gatilho é o desencadear, é o que desencadeia alguma coisa. E você não tem certeza de nada, porque, às vezes, você não sabe o que pode desencadear. É um pouco... O funcionamento, né, da psique é meio insondável, não se sabe muito bem como que as coisas acontecem, né? Mas é isso, é gatilho. Não, Euridice, elas mesmas corrigiram, acho que é na hora de digitar, né, que saiu assim, e na hora que leu-se, elas deram conta, elas mesmas corrigiram. Porque entre o N e o L, né, é só uma letra, né, de diferença, né, na escrita. Bem, eu acho que nós vamos encerrar. Eu sei que tem muitas perguntas, eu sei como estão. Nossa, eu estou muito, muito feliz mesmo com o público, Zélia, estou feliz com a parceria. Fazer junto, né, Zélia, dá muito trabalho. A Zélia caiu de novo. Que luta! Agora que eu vi. Está muito ruim. Fazer junto sempre dá muito trabalho, mas fazer junto é muito mais gratificante, poder reunir os olhares, o público, né? E para ouvir você, a sua sensibilidade, Euridice.
você nos deu um leque de opções, um leque de narrativas. Você construiu uma narrativa muito bonita nessa noite, ao trazer cada uma das escritoras e dos contos e das narrativas que você trouxe. Eu amei que você começou com Lígia Fagundes, amei de paixão. Eu estou muito, muito feliz com a escolha das letras da UFGD e das letras da UEMS pelo seu nome. Muito obrigada. E vou deixar, antes que a Zélia caia, eu vou deixar a Zélia falar o obrigado. Eu luto, hein, Zélia? É verdade. Professora, hoje a minha internet teve muita oscilação, mas eu quero agradecer de coração a sua fala, a sua participação, a sua disponibilidade em atender o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul, né? Então, nosso muito obrigada, e sempre que tiver disponibilidade, as portas aqui estarão abertas. Um beijo, obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês, porque é uma oportunidade de falar para um público que não é o público normal aqui da UF, né? O público que costuma frequentar as lives, mas ainda assim tem algumas pessoas que eu conheço, que assistiram, o próprio Francis, que fez meu último curso, uma ex-orientanda minha que está sempre assistindo, a Cristina, então um beijo para essas pessoas todas que são os fiéis seguidores, né? Mas é sempre bom a gente abrir o leque de leitores também, de pessoas que fiquem sensibilizados também para essas questões que eu estou levantando, né, nos meus livros, nas minhas aulas, nas minhas lives. Então, muito obrigada. É isso, público, perdão pelo que não deu certo e obrigada por terem estado conosco até o final. Muito obrigada. Então, tchau para vocês. Tchau. Obrigada, tchau.